Ele soube que tinha comprado uma guerra quando a multidão aplaudiu, como se tivesse comprado paz, não uma mulher. Em Ressíria, a fome virara combustível de revolta, e cada praça sussurrava o nome de um pretendente rival. O conselho exigia um gesto simples: adquirir Emina, escravizada da casa inimiga, e transformá-la em garantia política. Calviro desceu ao pátio de cargas, vendo correntes, barro e olhos secos, e entendeu que a história começava ali. Sem bandeiras, sem música, apenas o frio do ferro. O rival era a Casa Navor, senhores do estuário, que controlavam sal e barcos. Emina nascera em Torlas, filha de rendeira, e fora tomada após um imposto impossível. Agora, sua presença no palácio serviria para impedir que Navor convocasse mercenários. O contrato dizia que, ao ser resgatada por Calviro, ela se tornaria criada da duquesa viúva e não poderia voltar ao estuário. Para o conselho, era diplomacia. Para ela, era outra prisão. Calviro leu cada cláusula, mas foi o jeito como ela segurava o queixo que lhe ensinou a vergonha. Ele não era jovem. A guerra civil o deixara com cicatriz no pescoço e mania de checar portas. Desde que o pai morrera, Calviro governava um ducado rachado. Nobres reclamavam tributos, artesãos queriam pão e soldados desertavam. A única moeda estável era a reputação de firmeza. Por isso, ao receber Emina, ele manteve o rosto neutro e ofereceu água. Ela bebeu devagar, sem agradecer. "Não me trate como favor", disse. "Trate como verdade." A frase cortou o ar do pátio e os guardas fingiram não ouvir, mas ouviram todos ali. Naquela semana, a notícia correu. O duque comprara a escrava de Morviene Navor. Alguns celebraram, outros cuspiram no chão. A duquesa viúva, Darvila, exigiu ver a nova aquisição e avaliou-lhe as mãos como quem escolhe tecido. Emina suportou, mas seus dedos tremeram quando Darvila mencionou a mãe dela, ainda presa no estuário. Calviro interrompeu, dizendo que a conversa acabara. No corredor, Emina perguntou por que ele a defendera. Ele respondeu: "Porque preciso que fique viva." Ela riu sem humor. "Viva para quê, senhor? Para salvar trono ou para enterrar vós?" Na sala do conselho, Calviro apresentou o recibo como escudo. Os conselheiros exigiram que Emina fosse exibida na cerimônia de colheita, ao lado dele, para humilhar Navor. Calviro recusou, alegando risco de atentado. Na verdade, temia o brilho de ódio nos olhos do povo. Uma fome longa faz da vítima um alvo conveniente. Depois da reunião, ele visitou os celeiros vazios e ouviu crianças chorando por farinha. Se o estuário fechasse as barcaças, Ressíria sangraria. Era por isso que Emina fora necessária, só que ninguém perguntou o preço a pagar dela. Nessa mesma noite, Emina foi levada ao banho pelas criadas que cochichavam sobre sua pele marcada. Uma delas, Lurce, ofereceu-lhe sabonete e um conselho: "Não desafie Darvila." Emina agradeceu com um aceno curto, depois pediu papel e carvão. Queria escrever para a mãe, mesmo sem saber se a carta chegaria. Quando Lurce saiu, Calviro apareceu na porta, sem escolta. Ele disse que cartas seriam confiscadas. Emina encarou-o. "Então me compre outra coisa. Um nome que eu possa usar em praça." Calviro não respondeu. O silêncio dele soou como promessa perigosa. No dia seguinte, chegou um mensageiro do estuário com uma oferta. Navor abriria as barcaças por 30 dias se Calviro entregasse Emina para visita de inspeção, prova de que estava bem tratada. O conselho viu oportunidade. Calviro viu chantagem. Chamou Emina ao gabinete e leu a carta em voz alta. Ela escutou sem piscar e disse que sabia o que queriam. Uma foto viva da submissão. Depois surpreendeu-o. "Envie-me, mas imponha a condição. Libertem 20 famílias presas por dívida." Calviro perguntou por que ela se sacrificaria. Emina respondeu: "Gente é tudo." A ousadia dela irritou o conselho e encantou Calviro com um tipo de coragem que ele nunca teve. Ainda assim, aceitar significava negociar com sequestradores, usando vidas como moeda. Calviro convocou Darvila, que desprezou a proposta. Disse que servos endividados mereciam o destino. Pela primeira vez, Calviro confrontou-a, lembrando que a revolta começara por impostos iguais aos que prenderam aquelas famílias. Darvila o acusou de fraqueza diante de uma escrava.
Ele retrucou que fraqueza era chamar crueldade de tradição. Naquela noite, ele assinou ordem libertando 20 famílias antes da partida. A preparação para a viagem virou teatro. Oficialmente, Emina seria levada para mostrar boas condições e fortalecer a trégua. Extraoficialmente, carregava no bolso um bilhete com os nomes libertados, prova para os camponeses de que algo mudara. Calviro escolheu escolta pequena para não provocar Navor e proibiu insultos. No portão, Darvila sussurrou a Emina que qualquer fuga seria punida com a morte da mãe. Emina não tremeu. Apenas respondeu que ameaças são o idioma de quem já perdeu o respeito. Calviro ouviu e por um instante desejou poder pedir desculpas. Quando cruzaram a ponte do rio Marvão, uma flecha atingiu o estandarte e o derrubou na lama. A escolta puxou espadas, mas Calviro mandou baixar as lâminas. Um ataque ali iniciaria guerra aberta. Emina olhou o pano sujo e murmurou que símbolos caem quando a verdade se aproxima. Calviro percebeu que o plano do conselho era frágil. Emina não era refém, era mensagem. Se chegassem ao estuário vivos, ele teria de escolher entre manter o reino inteiro em pé, ou admitir diante de todos que o salvou comprando alguém hoje. O estuário recebeu a comitiva com uma calma calculada, dessas que anunciam armadilhas bem varridas. Barcos alinhados como dentes, mastros imóveis, homens parados demais para parecerem tranquilos. Calviro sentiu o peso do lugar antes mesmo de pisar no cais. O sal queimava o nariz, e o silêncio fazia eco. À frente, aguardavam os representantes da casa Navor, vestidos com sobriedade estudada, como quem quer parecer razoável, enquanto afia lâminas invisíveis. Emina caminhava um passo atrás do duque. Não por submissão, mas por estratégia. Ela sabia que ali, cada gesto seria lido como prova. O líder local, Arquen Navor, cumprimentou Calviro com formalidade seca e ignorou Emina por um segundo a mais do que o aceitável. Depois, inclinou a cabeça, chamando-a pelo nome completo, como quem reivindica posse pela memória. Calviro interveio, apresentando-a como hóspede sob sua proteção. Arquen sorriu com os olhos, não com a boca. Proteção é uma palavra flexível, disse. O tom fez a escolta se retesar. Emina manteve o queixo alto. A flexibilidade, ela pensou, sempre cede para o lado mais fraco. A inspeção começou pelas casas de sal, onde Navor mostrava organização e abundância. Arquen falava de contratos, de rotas, de estabilidade. Calviro escutava, mas observava os trabalhadores. Mãos feridas, passos curtos, olhares que desviavam rápido. Emina reconheceu rostos. Alguns eram das famílias prometidas à libertação. Quando Arquen apontou para um grupo e disse que dívidas ensinam disciplina, Emina respondeu sem elevar a voz: ensina medo, não lealdade. O murmúrio correu como faísca. Arquen fechou o semblante e lembrou que ela estava ali por concessão. Calviro sentiu a corda esticar. À tarde reuniram-se na sala alta do entreposto. O acordo provisório foi colocado sobre a mesa. Abertura das barcaças por 30 dias, inspeções semanais e a visita de Emina como garantia contínua. Calviro recusou o último ponto. Arquen insistiu. Foi Emina quem propôs a alternativa. Uma única visita pública, seguida de prova escrita da libertação das 20 famílias e o compromisso de reduzir os juros das dívidas futuras. O salão prendeu a respiração. Arquen riu, dizendo que uma escrava não ditava termos. Emina respondeu: hoje eu represento a única coisa que vocês não controlam, a história que será contada. Calviro apoiou a proposta. Argumentou que uma visita única bastaria para sinalizar boa-fé, e que o resto seria monitorado por mensageiros. Arquen pediu tempo para consultar os seus. A pausa foi longa o suficiente para gerar boatos. Do lado de fora, trabalhadores se aproximaram, curiosos. Alguns reconheceram Emina e cochicharam seu nome como senha. Calviro percebeu o risco. Uma centelha poderia virar tumulto. Mandou distribuir pão da comitiva. Não era caridade, era prevenção. Ainda assim, a gratidão silenciosa pesou mais que qualquer discurso. Quando Arquen voltou, trouxe concessões parciais. Aceitou a visita única e a libertação das famílias, mas exigiu que Emina falasse na cerimônia, declarando-se bem tratada.
O conselho teria engolido. Calviro hesitou. Emina pediu a palavra e concordou com uma condição. Falaria também do acordo em voz alta e mencionaria os nomes das famílias libertas. Arquen calculou o custo. Concordou. Calviro percebeu que o estuário temia algo mais que o ducado. Temia a própria gente ouvindo verdades. A noite anterior à cerimônia foi tensa, a escolta dormiu armada. Calviro mal pregou os olhos. Emina pediu para caminhar até a beira do cais. Ele a acompanhou. As luzes refletiam na água escura. Ela perguntou se ele se arrependeria. Calviro disse que arrependimento era luxo de quem escolhe fácil. Emina contou da mãe da renda vendida para pagar imposto do dia em que foi levada. Se eu falar amanhã, disse, não será para te salvar, será para abrir uma fresta. Calviro assentiu. Pela primeira vez, entendeu que salvar um reino podia significar perder o controle da narrativa. A cerimônia reuniu gente demais. Arquen apresentou Emina como prova de magnanimidade. Ela falou com voz firme, descrevendo o tratamento recebido sem mentir, mas sem agradecer. Em seguida, leu o acordo. 30 dias de barcaças abertas, libertação das famílias, redução de juros. Citou os nomes. O público murmurou. Depois, silenciou. Alguns choraram. Arquen tentou encerrar, mas Emina continuou. Não sou símbolo de paz. Sou lembrança de que pessoas não são garantia. O risco foi imediato. Guardas avançaram. Calviro ergueu a mão e lembrou o pacto. Arquen recuou, lívido. A história escapara de suas mãos. Ao final, as famílias libertas foram trazidas. Não houve festa. Houve um tipo de alívio que dói. Calviro assinou os termos finais e ordenou retorno imediato. No caminho de volta à ponte, uma pedra voou e caiu perto dos cavalos. Depois outra. Não eram ataques. Eram avisos. O estuário aceitaria o acordo, mas não esqueceria a humilhação. Na ponte do Marvão, o vento soprou forte. Calviro olhou o estandarte recolhido e pensou em substituí-lo por nada. Emina caminhava ao lado dele agora, não atrás. Você comprou tempo, ela disse. Eu comprei vozes. Calviro respondeu que vozes derrubam tronos. Emina sorriu de lado. Então prepare o reino para ouvir. Quando atravessaram, mensageiros já corriam com a notícia. As barcaças se moveriam ao amanhecer. A fome recuaria por 30 dias. O conselho chamaria isso de salvação. Calviro sabia que era apenas o começo, porque ao comprar Emina para salvar o reino, ele dera algo mais perigoso do que pão. Dera um exemplo. E exemplos, uma vez vistos, exigem continuação. A salvação começou a cobrar juros no momento em que as barcaças tocaram o cais de Ressíria. O trigo chegou ao amanhecer, rangendo em sacos úmidos, e a cidade respirou como quem volta à superfície depois de quase se afogar. Crianças correram, padeiros acenderam fornos, e os sinos tocaram sem ordem oficial. O conselho proclamou prudência, mas aceitou os aplausos como quem aceita chuva após seca. Calviro observava da janela alta, ciente de que a calmaria era frágil. 30 dias passam rápido quando a fome aprende a esperar. Emina foi instalada em aposentos vigiados, oficialmente como hóspede sob proteção ducal. Extraoficialmente, era o centro de uma tensão que ninguém sabia nomear. Criados cochichavam, guardas avaliavam riscos e Darvila exigiu audiência privada. Quando entrou, não trouxe gritos, trouxe contas. Disse que o duque havia humilhado Navor e incentivado ideias perigosas. Você trocou controle por aplausos, acusou. Calviro respondeu que trocara silêncio por pão. Darvila retrucou que pão cria vozes. Ele assentiu. Era a intenção. Nos bairros baixos, as famílias libertas espalharam a notícia como brasa em palha seca. Não falavam de bondade do duque. Falavam do nome dito em praça por Emina. Ser nomeado, vivo, diante de todos, mudava a maneira como alguém se via. Pequenos ajuntamentos começaram a surgir, não para pedir mais trigo, mas para perguntar o que viria depois. O capitão da guarda alertou para o risco de agitação. Calviro ordenou vigilância sem repressão. Observem, disse. Não provoquem. Emina pediu autorização para visitar os fornos comunitários. Darvila protestou. Calviro autorizou com escolta discreta. Nos fornos, Emina não discursou. Ajudou a carregar sacos, ouviu histórias, perguntou por dívidas antigas, anotou nomes num papel simples.
A escolta se inquietou. Um soldado sussurrou que aquilo era política. Emina respondeu: é memória. Quando voltou, entregou o papel a Calviro. Se o reino foi salvo por uma compra, disse, ele será mantido por lembrança. O conselho reuniu-se às pressas. Alguns conselheiros defendiam usar o trigo para reforçar a autoridade. Outros queriam estocar para a barganha futura. Calviro apresentou a lista de Emina e propôs revisar juros abusivos durante os 30 dias. Chamaram-no de imprudente. Ele perguntou quantas revoltas custava uma imprudência e quantas custava a fome. O silêncio respondeu. Ainda assim, a votação foi apertada. Aprovaram revisão limitada. Calviro aceitou, sabendo que cada concessão criava precedente. Navor reagiu com sutileza. Mensageiros chegaram exigindo inspeções mais frequentes, insinuando atrasos se excessos continuassem. Darvila viu nisso confirmação de seus temores. Calviro viu oportunidade de expor a chantagem. Mandou responder por escrito, citando cláusulas lidas por Emina em praça. O estuário respondeu com frieza. O jogo endurecia. À noite, um incêndio pequeno irrompeu perto do armazém. Foi contido rápido. Ninguém assumiu autoria. O capitão sugeriu toque de recolher. Calviro recusou. Medo acelera incêndios, disse. Emina concordou, acrescentando que incêndios também iluminam. Ela pediu para falar com líderes de bairro. Darvila proibiu. Calviro permitiu, sob condição de portas abertas. Na reunião, Emina ouviu que queriam garantias. Não tenho, respondeu. Tenho compromisso. Alguém perguntou se compromisso alimenta. Ela apontou para o forno. Alimenta quando vira regra. O 10º dia trouxe uma tempestade e barcos atrasados. O pânico ensaiou o retorno. Calviro abriu reservas, contrariando o conselho. Darvila acusou-o de fraqueza estratégica. Ele respondeu que estratégia sem gente vira cadáver elegante. A cidade atravessou a noite com caldo ralo e histórias. Pela manhã, os barcos chegaram. A confiança cresceu um palmo. No 20º dia, chegou a notícia de que Navor enfrentava protestos internos. A cerimônia de Emina ecoara mais do que o esperado. Trabalhadores exigiam redução de dívidas. Arken enviou recado ácido. O ducado estava exportando insubordinação. Calviro respondeu que exportava pão. A troca ficou registrada. Darvila percebeu tarde que o eixo mudara. Não era mais sobre uma mulher comprada, mas sobre o que se fazia com o poder adquirido. Emina pediu audiência final com o conselho. Falou pouco. Disse que o acordo terminaria e que o reino precisaria decidir se voltaria ao costume ou avançaria. Eu não sou solução, afirmou. Sou custo. Alguns conselheiros se ofenderam. Calviro sustentou o olhar deles. Votaram por estender revisões por mais 60 dias, não por convicção, mas por cálculo. E cálculos mudam quando números mudam. Na noite do 30º dia, Calviro e Emina caminharam pela muralha. As luzes da cidade eram mais numerosas. Você salvou o reino, disse ele, repetindo o que todos diziam. Emina corrigiu. Você comprou tempo. Eu paguei o preço. Calviro aceitou a correção. Perguntou o que viria depois. Emina respondeu que não sabia, e que isso era novo. Quando o acordo expirou, Navor manteve as barcaças por medo de sua própria gente. O reino não estava seguro, mas estava acordado. Calviro compreendeu que a compra que fizera não se encerrava no recibo. Comprara um espelho, e ao olhar nele, o reino tivera de reconhecer o rosto que evitara por tempo demais. A verdadeira prova veio quando salvar o reino deixou de ser um ato isolado e passou a exigir continuidade. O fim do acordo com Navor não trouxe o colapso anunciado. As barcaças continuaram a chegar, agora em ritmo irregular, guiadas menos por contratos e mais pelo receio de uma reação interna no estuário. Ré-Síria mantinha-se de pé, mas sustentada por uma tensão constante, como uma ponte reforçada às pressas. Calviro sabia que o momento exigia decisões que não poderiam ser desfeitas com outro recibo. O conselho pressionou por normalidade. Queriam restaurar impostos antigos, retomar punições exemplares, mostrar que a exceção não viraria regra. Darvila liderava esse movimento com precisão. Para ela, a estabilidade só existia quando cada um conhecia seu lugar. Emina, agora figura pública involuntária, tornara-se o símbolo do risco. Enquanto ela estiver aqui,
disse Darvila. A cidade esperará mais. Calviro respondeu que a cidade aprendera a esperar por menos violência. A diferença era sutil e explosiva. Emina sentia o peso do olhar coletivo. Não buscara liderança, mas não podia negar a responsabilidade que surgira. Pediu autorização para organizar assembleias semanais nos bairros, abertas e sem promessa de decisão imediata. Calviro autorizou, contra a recomendação do capitão da guarda. Escuta não é concessão, disse ele, é diagnóstico. As assembleias começaram tímidas, depois cresceram. Falava-se de pão, de dívidas, de abusos antigos. Falava-se, sobretudo, de como transformar exceções em prática. No estuário, Arquém Navor enfrentava sua própria maré. A pressão interna não cedia e rumores de deserção circulavam. Ele enviou um emissário a Ressíria com proposta nova, manter o fluxo de grãos em troca de um gesto público que desautorizasse Emina. O conselho inclinou-se a aceitar. Calviro recusou sem consultar. O emissário partiu com ameaça velada. Darvila acusou o duque de personalizar a política. Ele respondeu que personalizar era fingir que pessoas não existem. O conflito atingiu o ápice quando um grupo de nobres tentou organizar um banquete de retomada da ordem. O evento previa discursos e punições simbólicas a devedores reincidentes. Emina pediu a palavra antes que o convite fosse oficial. No salão, diante de rostos rígidos, disse que não compareceria. Não por medo, explicou, mas porque normalidade construída sobre exceção negada vira mentira. Alguns riram, outros se inquietaram. Calviro sustentou o silêncio. O banquete foi cancelado por razões logísticas. A cidade reagiu. Não com festa, mas com adesão prática às assembleias. Pequenos comitês surgiram para mapear dívidas, propor pagamentos possíveis, registrar abusos. Nada disso tinha força legal ainda, mas tinha algo mais perigoso. Consenso emergente. O capitão da guarda alertou para a perda de controle. Calviro respondeu que controle sem legitimidade já estava perdido. Emina recebeu notícia de que a mãe fora libertada no estuário. Não por benevolência, mas por medo de retaliação interna. A informação chegou sem celebração. Emina chorou sozinha, e no dia seguinte pediu audiência privada com Calviro. Agradeceu pela compra, não como gesto moral, mas como ato que abrira uma brecha. Em seguida, pediu para partir. Enquanto eu estiver aqui, disse, o reino confunde causa com pessoa. Calviro entendeu. A salvação precisava deixar de ter um rosto específico. O conselho reagiu com alívio disfarçado. Darvila aprovou a partida, desde que discreta. Calviro concordou, mas fez questão de anunciar em praça que Emina partia livre por escolha própria e que as assembleias continuariam sem ela. O anúncio causou silêncio profundo, seguido de aplausos contidos. A mensagem era clara. O processo não dependia mais da comprada. Na despedida, Emina entregou a Calviro um caderno com registros das assembleias. Não é plano, disse. É memória organizada. Calviro prometeu usá-lo. Não como lei, mas como norte. Quando Emina partiu ao amanhecer, sem escolta ostensiva, a cidade acordou diferente. Menos ansiosa, mais atenta. Sem Emina, as assembleias enfrentaram teste real. Algumas fracassaram, outras prosperaram. Calviro resistiu à tentação de intervir demais. O conselho tentou retomar controle, mas encontrou resistência argumentada, não violenta. O estuário, percebendo que Ressíria não recuaria, manteve o comércio por interesse próprio. A salvação tornara-se hábito. Anos depois, cronistas escreveriam que o reino fora salvo por um ato ousado. Calviro corrigiria em notas de rodapé. Fora salvo por insistência, pela decisão de não desfazer o que funcionara, pela recusa em devolver pessoas ao silêncio. A compra de Emina abrira a porta. Mantê-la aberta exigira algo mais caro do que dinheiro. Renúncia contínua ao conforto do controle. Emina, em outro lugar, reconstruía a vida com a mãe. Não virou líder famosa. Tornou-se organizadora paciente. Às vezes, pensava em Ressíria não como passado, mas como prova. Prova de que um reino pode ser salvo quando alguém compra tempo e outro transforma tempo em mudança. Assim a história avançou sem finais perfeitos. O reino permaneceu imperfeito, desigual, atento. Mas a compra que parecia imoral revelou-se o início de uma salvação improvável.
não porque comprou uma mulher, e sim porque forçou um país a decidir o que faria depois. Ele entendeu, tarde demais para voltar atrás e cedo o suficiente para não desperdiçar, que salvar um reino não encerra conflitos, apenas muda quem é responsável por sustentá-los. A partida de Emina não trouxe silêncio imediato. Pelo contrário, nos dias seguintes, Ressíria experimentou um tipo novo de inquietação, menos explosiva, mais profunda. As assembleias continuaram sem o rosto que as havia iniciado, e isso obrigou as pessoas a se ouvirem sem intermediários simbólicos. Algumas reuniões fracassaram em gritos e frustrações. Outras avançaram com acordos pequenos, práticos, quase invisíveis. Calviro observava à distância. Resistindo à tentação de corrigir, aprendera que a interferência constante matava a autonomia recém-nascida. O conselho tentou retomar espaço. Argumentaram que o duque perdera autoridade ao permitir fóruns populares sem poder decisório claro. Calviro respondeu que a autoridade não se mede pela ausência de vozes, mas pela capacidade de conviver com elas. Darvila, agora mais frágil fisicamente, manteve-se firme ideologicamente. Disse que o reino estava se tornando imprevisível. Calviro concordou. Imprevisível é melhor que faminto, respondeu. A frase correu pelos corredores e chegou aos bairros, distorcida, mas eficaz. No estuário, Navor ajustava sua estratégia. Sem Emina como peça central, tentou pressionar por meio de tarifas e atrasos técnicos. Ressíria respondeu com diversificação improvisada, acordos menores com vilas ribeirinhas, transporte terrestre mais caro, mas politicamente estável. A economia sofreu, mas não colapsou. A população percebeu que sobrevivência não dependia de um único fornecedor. Essa percepção reduziu o medo, e medo era a principal arma de Navor. Calviro convocou uma reforma limitada, revisão permanente dos juros de dívida, criação de registros públicos de contratos e um conselho misto consultivo com representantes dos bairros. Nada revolucionário no papel, revolucionário no efeito. O conselho resistiu, mas aceitou concessões graduais para evitar nova crise. Darvila votou contra todas. Calviro aceitou o dissenso como parte do processo. O reino estava aprendendo a discordar sem quebrar. Emina, distante, acompanhava por relatos esparsos. Reencontrara a mãe em Torlás, agora livre, mas marcada por anos de contenção. As duas reconstruíam rotinas simples. Trabalho, descanso, conversas longas à noite. Emina não buscou cargo nem liderança formal. Ajudava a organizar cooperativas pequenas, ensinava leitura funcional, mediava conflitos domésticos. A experiência em Ressíria tornara-se método, não identidade. Em um inverno rigoroso, Ressíria enfrentou nova escassez. Desta vez, não houve compra dramática nem gesto simbólico. Houve negociação antecipada, racionamento acordado em assembleia, uso transparente das reservas. O desconforto foi real, mas suportável. As pessoas reclamaram, mas permaneceram. Calviro percebeu que o reino não precisava mais ser salvo do mesmo jeito. Precisava ser sustentado. Darvila morreu naquela estação. O funeral foi discreto. Alguns a lembraram como guardiã da ordem antiga, outros como obstáculo necessário para que algo mudasse. Calviro sentiu luto sem absolvição. Ela representara um mundo que sobrevivera tempo demais. Ainda assim, cuidou para que fosse enterrada com dignidade. Não se constrói futuro cuspindo no passado, aprendera. Anos depois, um cronista escreveu que o duque salvara o reino comprando uma escrava. Calviro mandou corrigir o texto. O reino foi salvo quando decidiu não desfazer o que funcionou, anotou à margem. O cronista não gostou da frase. Publicou mesmo assim, mas a correção circulou em cópias paralelas. As histórias competiam entre si. E isso era saudável. Emina visitou Ressíria uma última vez, anonimamente. Caminhou pelos fornos, ouviu assembleias, reconheceu vozes que não conhecia. Não procurou Calviro. Viu-o de longe, mais velho, conversando com um grupo misto. Sorriu sem ser vista. O processo seguia. Isso bastava. Ao retornar para Torlás, Emina pensou no título que a história receberia. Sabia que simplificariam, que diriam que uma compra salvara um reino, mas a verdade era mais incômoda.
A compra expôs uma ferida, e o reino escolhera tratá-la em vez de cobri-la. Essa escolha, repetida muitas vezes, sustentara a salvação. Calviro governou até morrer, sem glória épica. Deixou registros claros, instituições imperfeitas, e um hábito difícil de abandonar. Ouvir antes de impor. O reino continuou desigual, mas menos cego. As pessoas aprenderam que salvação não é evento, é prática. No fim, a história não absolveu a compra. Também não a apagou. Colocou-a no lugar correto, o de um erro instrumentalizado para abrir caminho a algo melhor, desde que não fosse repetido como modelo. E isso, para um reino acostumado a soluções brutais, foi a maior transformação possível. O reino não terminou melhor, terminou consciente, e isso mudou tudo. Com o passar dos anos, Ressíria deixou de ser lembrada pelo episódio da compra e passou a ser reconhecida pelo que fizera depois. Não como exemplo ideal, mas como advertência viva. Calviro envelheceu no exercício constante de conter excessos, inclusive os próprios. A cada nova crise, alguém sugeria uma solução rápida, dura, definitiva. Ele perguntava quem pagaria o preço e por quanto tempo aquilo funcionaria. A pergunta bastava para atrasar decisões ruins. As assembleias populares não se tornaram parlamentos gloriosos. Muitas falharam. Algumas foram capturadas por interesses locais. Outras produziram acordos pequenos, porém duradouros. O valor não estava na perfeição, mas na repetição. Resolver, revisar, corrigir. O reino aprendia a viver sem depender de gestos únicos. A compra de Emina tornara-se exceção histórica, não método replicável. O estuário, por sua vez, mudou de mãos lentamente. Arquim-Navor caiu em desgraça política após sucessivas pressões internas. Não houve revolta sangrenta, apenas erosão. Quando deixou o poder, não foi substituído por alguém melhor, apenas por alguém mais cauteloso. O comércio continuou, o medo diminuiu. A dependência nunca voltou a ser absoluta. Ressíria e o estuário aprenderam a coexistir com tensão administrável, o tipo de paz que não exige mentira constante. Calviro recusou títulos honoríficos e narrativas grandiosas. Quando sugeriram erguer um marco comemorando a salvação do reino, ele vetou. Disse que marcos congelam versões convenientes da verdade. Preferiu investir em registros públicos, arquivos acessíveis, memória verificável. Se alguém quiser julgar, dizia, que tenha dados. Essa decisão desagradou cronistas oficiais, mas fortaleceu uma cultura rara. Discordar com base em fatos. Emina nunca reivindicou reconhecimento formal. Em Torlás, sua vida seguiu discreta. Organizou redes de troca, ajudou mulheres libertas a regularizar trabalho, mediou conflitos sem aparecer. A mãe envelheceu em paz possível. Às vezes, Emina pensava em Ressíria como quem pensa em um lugar onde sobreviveu a um incêndio, não para voltar, mas para lembrar de não brincar com fósforos. Em uma primavera tardia, uma delegação de Ressíria visitou Torlás para aprender métodos de organização local. Não sabiam quem Emina era. Ela observou de longe, satisfeita com o anonimato. Quando um jovem perguntou por que aquelas práticas funcionavam, Emina respondeu apenas: porque ninguém acha que são mágicas. A resposta pareceu banal. Era essencial. Calviro morreu numa manhã clara, sem discursos finais. O reino não parou. O sucessor foi escolhido por regras que ele próprio ajudara a estabelecer, imperfeitas, mas previsíveis. Alguns retrocessos ocorreram. Algumas conquistas foram mantidas. A história seguiu seu curso irregular. Nada ruiu de uma vez. Nada se resolveu para sempre. Anos depois, um livro popularizou o episódio com um título chamativo: A Escrava Comprada, que Salvou o Reino. Vendeu bem, simplificou demais. Em resposta, um grupo de professores publicou um suplemento crítico explicando contextos, custos, consequências. O debate entrou nas escolas. Crianças cresceram sabendo que a história não cabe em frases fortes, cabe em processos. O legado real não foi moralmente limpo. A compra continuava sendo compra, a violência estrutural continuava sendo violência. O que mudou foi a recusa em fingir que aquilo era solução suficiente. O reino aprendera que salvar exige continuidade e que qualquer vitória obtida sem revisar a própria lógica
cobra retorno alto demais. Quando alguém, anos depois, propôs comprar outro refém para resolver nova crise, a proposta foi rejeitada por ampla maioria, não por compaixão abstrata, mas por memória prática. Funcionou uma vez, disseram, e quase nos custou tudo. Essa frase, repetida, tornou-se vacina. Assim, a história terminou como começou, com uma escolha difícil, mas agora compartilhada. Não havia mais um duque sozinho diante de um recibo. Havia um corpo coletivo treinado para desconfiar de soluções fáceis. Isso não tornava o reino justo. Tornava-o menos disposto a se enganar. Emina envelheceu sabendo que sua vida fora usada como moeda uma vez, e que isso jamais deveria ser repetido. Calviro morreu sabendo que salvara o reino apenas ao aceitar que não poderia salvá-lo sozinho, nem definitivamente. Entre esses dois reconhecimentos, construiu-se algo raro, uma ética prática imperfeita, resistente. O mundo continuou duro. Outros reinos compraram pessoas. Outros celebraram salvamentos rápidos. Ressíria seguiu tropeçando, debatendo, corrigindo. Não virou exemplo universal. Virou exceção suficiente para provar que há alternativas. E talvez essa tenha sido a verdadeira salvação. Não a compra que resolveu uma crise, mas a decisão coletiva de nunca mais chamar aquilo de solução. A última consequência não veio em forma de guerra aberta, mas de tentação institucional, a mais perigosa de todas. Quando Ressíria estabilizou seus estoques e os bairros aprenderam a negociar racionamentos com transparência, parte do conselho tentou capturar o mérito. Surgiu um projeto de lei com nome bonito, Decreto de Proteção Cívica, que prometia prevenir novas crises. O texto, porém, escondia ganchos. Autorizava aquisições emergenciais de pessoas vinculadas a casas rivais sob a desculpa de garantia temporária. Era a compra de Emina transformada em precedente, embrulhada em papel oficial. Calviro leu o decreto em silêncio, linha por linha, como já fizera com o contrato do pátio de cargas. O mesmo frio do ferro voltou ao pescoço, não pela cicatriz, mas pela memória. Se assinasse, daria ao reino uma ferramenta rápida e uma licença moral para repeti-la. Se recusasse, enfrentaria acusações de fraqueza, talvez até tentativa de destituição. A fome tinha recuado, mas o desejo de atalhos continuava faminto. Ele convocou uma sessão pública, algo que antes seria impensável. No grande salão, com bancos improvisados para representantes dos bairros, Calviro expôs o decreto e fez uma pergunta simples: quem decide quem é comprado? Os conselheiros responderam com frases sobre segurança. Calviro insistiu: quem escolhe a pessoa? Quem assina o preço? Quem herda a vergonha? A sala ficou tensa. Alguns nobres tentaram rir, não conseguiram. Os representantes dos bairros falaram sem etiqueta, como sempre. Disseram que garantia temporária vira permanente, que emergência vira rotina, que comprar gente vira vício. A discussão durou horas. Calviro não defendeu Emina como exceção heróica. Defendeu o princípio que havia nascido depois. Nenhuma estrutura deveria depender de transformar pessoas em ferramenta. No fim, ele vetou o decreto. O conselho protestou. Um conselheiro mais ousado insinuou que o duque devia sua posição a uma compra e que era ingratidão negar o método que o salvara. Calviro respondeu com voz baixa e clara: eu devo ao reino a obrigação de não repetir o meu pior recurso. A notícia correu. Houve quem chamasse de covardia. Houve quem chamasse de maturidade. Nos bairros, a decisão virou conversa de mercado. Ele vetou. Não ele foi bom, mas ele não deixou virar regra. Era outro tipo de confiança, menos emocional, mais política. E foi assim que Ressíria começou a entender a diferença entre sobreviver e aprender. Sobreviver aceita qualquer ferramenta. Aprender escolhe quais ferramentas não pode mais usar, mesmo quando funcionam. E nesse veto, sem aplausos e sem música, Calviro finalmente pagou uma parte do preço da compra. Impedir que o reino se acostumasse a chamar violência de solução.